mais uma aula aí de campo elétrico. O que acontece aqui? Temos aqui uma carga elétrica, né? Uma esfera dotada de carga elétrica positiva. E o que eu venho falar para você, a ideia de campo, né? Nós trabalhamos com campo gravitacional e agora nós vamos trabalhar com campo elétrico. O campo elétrico é o seguinte, é um espaço delimitado aonde sofre influência de uma carga elétrica. O que acontece quando a gente estava trabalhando o conteúdo de força elétrica? Se tivesse uma carga positiva próximo a uma carga positiva, as forças de interação aí é atrativa ou repulsiva? Repulsiva, não é isso? Vai gerar aqui uma força de repulsão, né? E aqui também uma outra força de repulsão, não é isso? Bom, o que se dá para que essa força de repulsão aconteça? É justamente a influência desse campo, né? Existe um campo elétrico aqui ao redor dessa carga positiva grande, né? Essa carga que eu chamo de carga fixa, carga geradora de campo elétrico, que não dá para sentir, a gente não percebe ele, esse campo, mas ele existe, certo? Então o que acontece? Esse campo elétrico, ele está ao redor dessa carga. Existe um espaço delimitado da matéria onde gera-se um campo elétrico. Beleza? Olha só. Quando uma carga de prova, uma carga que a gente quer colocar no ambiente para saber se de fato existe o campo elétrico aí, quando uma carga de prova é inserida nesse campo, pode ser uma carga de prova positiva ou uma carga de prova negativa, né? Quando uma carga é colocada nesse campo, esse campo aqui, ó, ele influencia essa carga, né? Quando uma carga é colocada em um ponto P dentro desse campo, essa carga é influenciada por esse campo elétrico. Então a força que surge nessa carga, né? A força que surge nessa carga, ela é igual à própria carga, né, que está sendo influenciada, vezes o campo elétrico, certo? Então, a força que surge nessa carga é igual à própria carga multiplicada pela influência do campo elétrico. O campo elétrico é vetorial, viu? Então, a força é vetorial, o campo também é vetorial. Partindo desse pressuposto, qual é então a equação de campo elétrico? Campo elétrico é igual a força dividido pela carga, não é isso? Pelo módulo da carga, ok? Pelo módulo da carga. Beleza, pessoal? Olha só, assim como existe o campo elétrico, existe também o campo magnético, que a gente vai trabalhar mais tarde. E existe também o campo gravitacional. Analogamente ao campo elétrico, vai existir o campo gravitacional e o campo magnético. Mas vou trazer aqui a ideia do campo gravitacional. Supondo que essa esfera seja o planeta Terra e essa outra esfera seja uma massa m qualquer, nós sabemos que a força de interação gravitacional do planeta, seja qualquer que seja ele, é sempre igual a massa vezes justamente esse espaço delimitado aonde vai existir esse campo, né? Que interage com essa massa. Ok? Essa força gravitacional é justamente o peso, certo? Então, peso é igual a m vezes g, certo? Peso é vetorial, a aceleração na gravidade também é vetorial, certo? Isso é uma analogia que nós fazemos com as interações de campo, tanto o campo elétrico como o campo gravitacional, ok? Bom,
fazendo uma dedução aqui, nós temos o que? Nós temos campo elétrico é igual a força elétrica sobre módulo da carga, não é isso? Nós já sabemos quem é força, né? Força é igual a quê? É igual a K, pode ser no vácuo, né? Vezes Qzão, vezes Qzinho, dividido por D ao quadrado, não é isso? Tudo isso dividido por quê, não é isso? Esse cara aqui é a força, ó. Força tá aqui, força também tá aqui, não tá? Dividida por quê? Como aqui é uma divisão de fração, como é que nós fazemos? Conservamos a primeira parcela, é isso? Essa aqui é a primeira parcela. E multiplicamos pelo inverso da segunda, não é isso? Aqui embaixo tem o número 1, a gente bota para cima. E o que está em cima vem para baixo, beleza? Então aqui dá para a gente anular, ó. Qzinho de 5 no numerador com Qzinho no denominador. Então, campo elétrico é igual a constante eletrostática do meio, onde se encontra, vezes a carga geradora do campo elétrico, dividido pela distância ao quadrado. Nós temos aqui, ó, uma equação para encontrar o valor do campo elétrico e uma segunda equação para encontrar também o valor do campo elétrico de uma carga pontiforme, uma carga pequena, ok? Então, campo elétrico é o local, é o espaço delimitado a um raio de distância R, a gente usa muito a letra D de distância, né? Mas a um raio de distância R, aonde ele vai influenciar todas as outras cargas que estiver na sua periferia, ok? Então isso é um campo elétrico. Bom, o campo elétrico, quando ele é gerado por uma carga positiva, ó, se nós temos aqui campo elétrico gerado por carga positiva, vai ter um tipo de influência, né? Nós temos dois aqui, dois exemplos. Campo elétrico gerado por carga negativa terá outros tipos de influências, ok? Vamos lá. Essa carga aqui é uma carga positiva, uma carga geradora de campo elétrico. Se for colocado uma carga pontiforme, uma carga pequena, aqui no ambiente onde existe um campo elétrico, também positiva, nós vamos ter o seguinte, nós vamos ter uma força de repulsão, né? Nós vamos ter uma força de repulsão, certo? Força de repulsão. Tanto na carga de prova, quanto na carga geradora. Mas vai ser, a que vai ser mais influenciada é a carga de prova, certo? Se porventura essa carga de prova for uma carga negativa, que foi inserida em um campo elétrico com carga geradora positiva, essa força será uma força de atração, ok? Então aqui será uma força de atração. Beleza aí? Ótimo. Agora aqui, ó. Se a carga geradora for uma carga negativa e for colocado aqui nesse ambiente onde existe um campo elétrico, uma carga também negativa, qual será então a característica da força? Será uma força de repulsão, né? Será uma força de repulsão. Porém, se o ambiente onde existe uma carga geradora de campo elétrico negativa e for colocado nesse ambiente uma carga positiva, então o campo elétrico será de quê? Perdão, a força elétrica será o quê? A força elétrica será de atração, não é isso? Beleza aí? Tá de atração. Agora sim, ó. Campos elétricos gerados por cargas positivas sempre
será campo de afastamento. Por exemplo, a carga geradora, se ela for uma carga positiva, vai gerar campo elétrico de afastamento. Sempre. Campo de afastamento é gerado através de cargas geradoras de campo elétrico positivas. Então aqui terá um campo de afastamento, tanto nessa carga quanto nessa carga, ó, porque elas são cargas positivas, ok? Então aqui vai gerar campos de afastamento. Campos de afastamento são campos elétricos que são gerados em cargas geradoras positivas. Já campos elétricos em cargas geradoras negativas será campos de aproximação. Ok? Então será campos de aproximação. Cargas elétricas geradoras negativas possuem sempre campo elétrico de aproximação. Beleza, pessoal? Sempre. Então, vamos lá. Nessa carga de prova que está imersa nesse ambiente onde tem um campo de afastamento, vai gerar nessa carga de prova uma força de repulsão e um campo elétrico de afastamento. Ok? Campo elétrico é de afastamento, a força é de repulsão. Ok? Nesse caso aqui, ó, o campo elétrico é de quê? De afastamento. Ó, campo elétrico é de afastamento. E a força de quê? De atração. Por quê? Porque cargas geradoras positivas sempre vai gerar campo elétrico de afastamento. Porém, a carga sendo negativa vai gerar uma força elétrica de atração. Cargas geradoras positivas sempre vai gerar campo elétrico de afastamento. Mas como as cargas têm sinais iguais, vai gerar força elétrica de repulsão. Assim também aqui, ó. Cargas de sinais iguais geram força de repulsão. Porém, o campo elétrico de uma carga geradora negativa é um campo elétrico de aproximação. Nós temos então aqui, ó, campo elétrico de aproximação. Cargas de sinais contrários gera força elétrica de atração, não é isso? E o que acontece com o campo elétrico? Cargas geradoras negativas geram campo elétrico de aproximação. Então nós temos aqui, ó, um campo elétrico aqui, ó, de aproximação. Certo? Sempre. Beleza? Legal, então é isso aí.